Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Livro de Atos, capítulo 17, versos 16 e 17. E eu peço a gentileza, você que está aqui no templo, você que nos acompanha em casa, de manter esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. Atos 17, 16 e 17 diz o seguinte: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Vamos orar? Glórias sejam dadas de fato ao Senhor, ó Deus, porque não há ninguém comparável a Ti. O Senhor é o Deus criador de todo o universo, o Senhor é o sustentador poderoso de tudo que há. O Senhor tem controle sobre exatamente tudo que há. Glórias sejam dadas a Ti. O Senhor é um Deus transcendente, mas é também um Deus imanente, que age em favor do seu povo. E é por isso que nós nos curvamos diante do Senhor nessa hora para adorá-lo, porque reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. E que o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, e provaste o teu amor enviando Jesus em favor do teu povo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor também, ó Deus, pela direção do teu Santo Espírito, ó Deus, nesse momento. O Senhor já falou ao nosso coração, ó Pai, por meio das orações, das canções que foram cantadas. Enfim, ó Deus, o Senhor está no nosso meio para receber a nossa adoração. E nós queremos nesse momento, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos ser instruídos pelo Senhor mesmo. Por isso nós clamamos que em nome de Cristo Jesus, o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que possamos de fato ser alimentados pelo Senhor espiritualmente. Fala ao coração do teu povo, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu e vocês, que somos verdadeiramente cristãos, nós recebemos uma ordem muito clara do nosso Mestre. Nós recebemos uma missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a missão que eu me refiro está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Se você quiser, você pode acompanhar no telão. Onde o Senhor diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, após a sua morte e ressurreição, e antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus Cristo, ele conclama os seus discípulos a evangelizar todo o mundo. E desde então, irmãos, o evangelho tem sido pregado em todos os lugares. Inclusive o evangelho chegou aqui no nosso meio, chegou aqui em Indaiatuba. Nós estamos cultuando ao Senhor nesse momento, nós estamos adorando ao Criador de todo o universo, porque em determinado momento da nossa história nós fomos evangelizados. Nós tivemos contato com a palavra de Deus, Deus abriu o nosso coração, Deus colocou a fé salvífica em nosso coração por meio das Escrituras Sagradas e a nossa vida foi transformada. Hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. E isso porque nós fomos evangelizados por outras pessoas. Mas agora chegou a nossa vez. Agora é a vez da Priscila, da Miriam, do seu Olinto, a minha vez. É a sua vez se você é um verdadeiro cristão. Se você de fato foi transformado pelo Evangelho da Graça, se você de fato é um verdadeiro cristão, a ordem do nosso Mestre é: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa é a missão que nós recebemos do nosso mestre, e como diz aquele jargão, né? Missão dada é missão cumprida. Mas o que é evangelização? O texto que nós vamos estudar nessa noite, ele nos ajuda a entender o que é evangelização. Veja aí no versículo 16 na sua Bíblia, o que a palavra do Senhor diz. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então o versículo 16, ele começa com a seguinte frase. Ele diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Mas Paulo estava esperando quem? Que vinha da onde? Essa é a pergunta que surge. Paulo, irmãos, estava esperando seus companheiros que estavam em Bereia. Então Paulo está em Atenas, esperando seus companheiros que estavam evangelizando em Bereia. Aliás, o próprio Paulo estava em Bereia pregando o evangelho da graça, mas ele teve que sair fugido de lá, por conta da perseguição. Alguns judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando o evangelho em Bereia, eles saem de Tessalônica, eles vão a Bereia para perseguir a Paulo. E alguns irmãos prudentes lá de Bereia, eles pegam então Paulo, levam Paulo a Atenas, e agora ele está esperando os seus companheiros chegarem, Silas e Timóteo, para que eles possam continuar a sua viagem missionária. Esse é o contexto do nosso texto. E na parte B aí do versículo 16, nós temos algo bastante interessante. Presta atenção. O texto diz: o seu espírito, o espírito de Paulo, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Para os irmãos terem uma ideia, na cidade de Atenas, havia mais de 30.000 estátuas de falsos deuses. E os atenienses, né, eram idólatras. Eles adoravam a esses falsos deuses. E o texto diz que quando Paulo chega em Atenas e ele se depara com aquela idolatria, o seu espírito se revoltou contra aquilo. E por que que o espírito de Paulo se revoltou contra a idolatria? Porque a idolatria, de fato, irmãos, ela gera a ira de Deus. Se tem alguma coisa que Deus combate de Gênesis a Apocalipse, é a idolatria. Deus desaprova e combate a idolatria na sua palavra. Acompanhe ali no telão, se você quiser, o texto de Deuteronômio, capítulo 9, verso 7. Eu vou ler aqui na versão NVI. A palavra do Senhor diz assim: lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor. Então veja que o Senhor está irado. Então, como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Então o Senhor Deus está exortando o seu povo por algo que eles fizeram no deserto. E eu e você sabemos muito bem o que eles fizeram. Eles construíram um bezerro de ouro para adorá-lo. E essa idolatria gerou então a ira do Senhor. O Senhor está irado com o seu povo por conta da idolatria. E esse não é o único texto que fala a respeito disso. Veja Isaías 42:8, o que o Senhor nosso Deus, aquele que nós estamos adorando nesse momento, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome,
A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Então o Senhor, Ele abomina a idolatria. Ele não divide a glória dele com ninguém. E quando Paulo chega em Atenas e ele se depara com aqueles mais de 30 mil deuses e os atenienses adorando aqueles falsos deuses, o seu espírito se revolta. O seu espírito se revolta com aquilo. Vamos dar uma paradinha nessa história? Vamos para a nossa história. O quanto nós ficamos revoltados com a idolatria ou com outro pecado que está no nosso meio. Aquilo que não agrada o nosso Senhor, aquilo que é contrário à palavra do Senhor, deve gerar algo em nós. Nós não podemos nos conformar com esse mundo e com os pecados que aqui estão. Mas vamos voltar para o texto. O verso 17 diz: Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. A indignação de Paulo frente à idolatria presente na cidade de Atenas gerou ação. Ele não ficou apenas contemplando aquela idolatria, aquele pecado e ficou inerte. Pelo contrário, o pecado daquele povo fez com que Paulo pregasse o evangelho do Senhor. O verso 17 diz: Por isso, dissertava na sinagoga, que era a igreja daquela época, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então, quem são os gentios piedosos? São gentios que não faziam parte do povo judeu, mas que eram simpatizantes da doutrina judaica. Então, eles iam na sinagoga para ouvir, os ensinamentos. E veja então que, olha só, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Mas não só isso. O texto continua. Também na praça, onde havia todo tipo de pessoa, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, nesse período, irmãos, que Paulo está em Atenas, aguardando os seus companheiros que estavam evangelizando lá na Bereia, Paulo não perdeu tempo. Ele aproveitou a oportunidade para evangelizar aquele povo que estava atolado de idolatria, que estava caminhando a passos largos para o inferno. É isso que Paulo faz. Ele aproveita a oportunidade para proclamar as virtudes daquele que havia tirado ele das trevas e levado para a maravilhosa luz do Senhor. Eu e você temos feito isso? Nós temos aproveitado as oportunidades para evangelizar as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno? Como nós vimos no começo, essa é uma ordem do nosso mestre. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa é uma missão dada a mim, essa é uma missão dada a você que está em casa, se nós de fato somos cristãos. Paulo, ele está aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho da graça. Ele poderia passear por aquela cidade, contemplar os monumentos, visitar os lugares turísticos, mas não foi isso que ele fez. Ele ia todos os dias na praça falar a respeito de Jesus Cristo. Ele ia evangelizar naquele lugar. O verso 18, acompanha aí na sua Bíblia, diz o seguinte: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros:
parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. E desse versículo, irmãos, nós tiramos a nossa primeira lição a respeito de evangelização. Eu e você recebemos essa missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que evangelizar. Mas o que é evangelizar? Em primeiro lugar, é falar a respeito da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então veja que interessante. Convidar o seu amigo de trabalho, o seu irmão, a sua irmã de sangue, as pessoas que você ama, os seus amigos, para vir à igreja, é muito bom, é muito importante, mas isso não é evangelização. Pode ser que ela seja evangelizada aqui, ela vai ser evangelizada aqui. Mas você não está evangelizando alguém quando você convida ela para vir à igreja. Outra coisa, entregar cestas básicas ou fazer qualquer outro tipo de ação social é muito bom. Nós devemos fazer porque é um mandamento do nosso Deus também. Mas isso não é evangelização. Quando você entrega uma cesta básica para alguém e fica só nisso, você está fazendo uma boa obra, sim, mas você não está cumprindo o seu mandamento, né, ou a sua missão de pregar o evangelho. Quando você fala bem da sua igreja, você não está evangelizando ninguém. Quando você fala mal de outra igreja, você não está evangelizando ninguém. O texto nos mostra que evangelização tem a ver com repassar uma informação. Qual informação? Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é evangelizar. É quando nós abrimos as Escrituras e apresentamos Jesus Cristo a alguém. E Paulo está fazendo isso lá em Atenas. Ele está pregando a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição de Jesus. E isso gerou espanto nos filósofos que lá estavam. Eles têm até uma reação engraçada, né? Veja aí o versículo 18. Alguns perguntavam, o que quer dizer esse tagarela? Né? O que ele quer dizer com isso? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Isso é evangelização, irmãos. Ele pregava a respeito de Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora veja o verso 19 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, os filósofos queriam saber mais a respeito dessa nova doutrina, desse novo ensino, daquilo que Paulo estava pregando. E o que Paulo estava pregando? Jesus e a ressurreição. Nós queremos saber mais a respeito disso. Então eles levam Paulo ao Areópago, que era o local onde se tratava de assuntos políticos e religiosos. Então ele vai lá, ele tem essa oportunidade de pregar a respeito de Jesus nesse local. Agora veja o verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses,
Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olhe, preste atenção na estratégia de Paulo aqui. Ele não critica, nesse primeiro momento, a idolatria que estava reinando naquele local. Pelo contrário, ele elogia os atenienses. Ele chega para eles e diz: olha, vejo que vocês são religiosos. Vocês são religiosos. Percebe? Ele não critica nesse primeiro momento. Ele faz um elogio. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está buscando um ponto de contato com aquela pessoa que ele quer evangelizar. E o ponto de contato aqui era o quê? Era um altar feito ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles tinham medo dos deuses. Eles tinham medo de ofender alguns deuses. Por isso que eles tinham mais de 30 mil deuses. Mas vai que algum deles não estivesse ali. Então eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo então usa esse altar para fazer uma ponte para poder pregar o evangelho. Ele chega para eles e diz: é desse Deus que eu vim falar para vocês. Esse que vocês adoram sem conhecer, eu vim falar dele para vocês. Eu vim fazer ele ser conhecido no meio de vocês. O versículo 24, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. E aqui nós tiramos a nossa segunda lição. A primeira lição é que evangelizar é falar a respeito da vida, a morte e ressurreição de Jesus. E o que mais é evangelizar? Falar a respeito da vida... Opa, agora sim. Evangelização é falar a respeito dos feitos do Deus Pai, que criou o universo, que sustenta o universo, que preserva tudo o que existe. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Salomão, na sua oração, depois de construir o templo, ele diz isso. 1 de Reis, capítulo 8, verso 27. A palavra do Senhor diz: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O Deus de Israel, o Deus que se revela por meio das Escrituras Sagradas, o Deus que nós estamos servindo, adorando, cultuando nesse momento, o céu dos céus não podem contê-lo. Quanto mais uma construção feita por mãos humanas. E evangelizar é falar da grandeza do nosso Deus. É falar do poder desse Deus grande que os céus não podem conter. Veja o versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não é Deus que precisa de nós, irmãos. Não é nós que carregamos Deus nas procissões. É Deus quem nos carrega.
É Ele quem nos dá vida. É Ele quem nos dá o fôlego de vida. É Ele quem nos dá tudo o que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E esse conceito de total dependência de Deus, como o Henrique destacou na sua oração, ele deve fazer parte da nossa evangelização. Fale a respeito de Jesus, da sua vida, morte e ressurreição. Fale da grandeza de Deus. Fale da total dependência de nós, seres humanos, desse Deus. Isso é evangelização. O versículo 26 diz: de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus soberanamente, Ele fez todos os seres humanos de um só Adão. E Ele soberanamente dirige toda a história. Isso deve fazer parte da nossa evangelização. Os versos 27 e 28 dizem o seguinte: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então preste atenção, irmãos, veja que curioso esse versículo. Paulo, ele pega poetas pagãos, pessoas que não conheciam a Deus, que não eram cristãs, e ele usa esses poetas pagãos para reforçar aquilo que ele estava dizendo. Isso porque toda verdade é verdade de Deus. Se um pagão, se um filho do diabo, ele fala uma verdade, essa verdade é verdade de Deus. Eu estava pregando aqui esses dias, e no sermão eu usei uma poeta brasileira chamada Ana Vilela, cantora, né, que compôs aquela música Trem Bala. E eu usei essa poeta, provavelmente não conhece a Cristo, dizendo que a vida é trem-bala, parceiro. E é verdade. Essa é uma verdade bíblica que está lá em Tiago, capítulo 4, que fala que a nossa vida é como neblina. Mas quando eu usei essa poeta, eu vi um irmãozinho fazendo assim, né? E se ele fez assim para mim, ele faz assim para Paulo aqui também. Não, Paulo, não use o poeta pagão. Irmãos, toda verdade é verdade de Deus, mesmo que seja dita pelo diabo. Toda verdade é verdade de Deus. E ele pega aqui um poeta pagão, e ele usa o poeta pagão para reafirmar aquilo que ele estava dizendo. Está aí um tema aí para a mocidade, né? Pegar canções do mundo. Será que existe algum tipo de verdade aqui? Fica a dica aí para a mocidade, né? Mas veja só, irmãos, vamos continuar aqui o nosso texto, verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. E daqui nós tiramos a nossa terceira lição a respeito de evangelização. Evangelização é confrontar o pecado do povo. Eu não devo apenas fazer pontos de contato, como ele faz na questão do Deus desconhecido, mas eu devo também confrontar o pecado. Como eu disse, havia mais de 30.000 estátuas
de falsos deuses naquele local, e Atenas era dominada pela idolatria. E sabe o que Paulo faz lá? Verso 29, ele exorta, ele diz: não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Evangelizar é também confrontar o pecado. Eu e vocês, se somos cristãos, se somos lavados pelo sangue de Cristo, nós devemos confrontar, ter a coragem de confrontar o pecado do mundo. E quanto mais o pecado aqui de dentro. Não é verdade? É isso que Paulo faz. Naquele antro de idolatria, ele diz: não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Você tem que falar que Deus é amor, porque de fato Ele é amor. Mas isso, só esse lado da moeda, não é evangelização. Evangelização é confrontar o pecado. É ter a coragem de confrontar o pecado. Aliás, veja aí o versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E daqui nós tiramos a nossa quarta e última lição. Evangelização é chamar o pecador ao arrependimento. Eu confronto o pecado. Você está errado. Isso desagrada a Deus. Arrependa-se. Mude de comportamento. Mude de vida. É isso que Paulo faz naquele antro de idolatria. O versículo diz que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. E Ele julgará o mundo com justiça. Isso deve fazer parte da sua evangelização. E eu acho que aqui você já ouviu isso. E mais cedo ou mais tarde, todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Essa é uma verdade bíblica que deve fazer parte da nossa evangelização. E aqueles que não são cristãos, aqueles que são idólatras, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador, passarão a eternidade no inferno. Porque Ele vai julgar o mundo com justiça, e todos aqueles que não estão em Cristo, todos os pecadores serão condenados, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E nós cristãos não seremos condenados, não porque nós somos bons ou porque não temos pecados, mas porque Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é evangelização. A palavra do Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele fala a respeito disso. O texto diz: pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados. Então Jesus Cristo, Ele veio para morrer pelos pecados. Esse foi o objetivo de Jesus. E não foi pelos pecados dele, porque Ele não tinha pecado. Foi pelos nossos pecados. Cristo morreu pelo meu pecado e pelo pecado de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, de todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Tanto é que o texto diz: pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo Jesus pelos injustos, pelo injusto Juliano, pela injusta Júnia,
pelo injusto Michel, por todos nós que fazemos parte do povo de Deus. E a palavra do Senhor também diz, em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o juízo final é uma realidade? Os pecadores vão ser condenados ao inferno? Sim, é o próprio Jesus quem garante isso. Mas eu e você podemos ter a certeza da salvação? Sim, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E na evangelização, nós devemos falar a respeito do juízo de Deus. Isso faz parte do juízo. O juízo de Deus faz parte do nosso evangelismo. E o que vai determinar o meu destino eterno, céu ou inferno, é o meu relacionamento com Jesus. Agora veja os resultados da pregação, da evangelização de Paulo. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Então, o que acontece aqui, né? Alguns, ao ouvir a evangelização de Paulo, se escarneceram. Isso pode acontecer com você. Se você cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é convidar as pessoas para vir à igreja, não é entregar folheto, não é nada disso. É abrir a palavra, confrontar as pessoas com a Bíblia na mão, falando a respeito de Jesus, da vida, da morte de Jesus, dos grandes feitos do Senhor, condenar o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. Isso é evangelização. Se você fizer isso, as pessoas vão zombar de você. Além disso, algumas outras vão dar desculpas. Sobre isso a gente vai ouvir você depois. Isso pode acontecer conosco. Mas veja o versículo 34. Além de você estar pronto para a rejeição, olha só o versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Deus deu a graça de Paulo ver frutos da sua evangelização. Dionísio, Dâmaris e algumas outras pessoas creram e foram salvas por meio da evangelização de Paulo. Então, o que esse texto nos ensina, irmãos? Que a evangelização é uma missão que é dada a cada um e a todos os cristãos. A cada um de nós e a todos nós. Nós recebemos essa missão de evangelizar, que é falar de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Que é falar dos grandes feitos do nosso Deus, que é confrontar o pecado das pessoas que estão lá fora, e que é chamar as pessoas ao arrependimento. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis e de evangelizar aqueles que fazem parte da nossa família, que trabalham conosco, que nós amamos, que estão caminhando a passos largos para o inferno. E essa pessoa é o seu campo missionário, não é o meu. Todos nós temos o nosso campo missionário. E todos nós somos responsáveis pela evangelização.